Bom, eu já vou chamar a Carol, gente, porque acho que o tema é muito rico. A gente está muito interessado, né, em saber mais a respeito, então não vou deixar o tempo passar, tá? Vou colocar a Carol aqui, nutricionista. Ela é especialista em transtornos alimentares. Então, vamos começar a conversar sobre isso. Olá, Oi, Carol, seja Lucilene, bem-vinda. tudo bem? Muito obrigada, viu, Carol, por vir aqui no meu Obrigada a perfil falar um você pouquinho pelo sobre algo tão convite. importante, né? Tá, Obrigada. obrigada a você pelo convite. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo? Tá, Ai, que bom, muito bem. Eu tô te ouvindo super bem, tô te tá, vendo bem, tá, então então tá vamos lá. bom. Carol, eu queria que você começasse contando um pouco pra gente, né, como a provocação, né, do título da live. Poxa, a anorexia é como se hoje a sociedade não tivesse dúvida, né, de que a anorexia é algo que conta que a pessoa não está bem, né? Então, por isso, talvez a palavra transtorno aí. Mas compulsão, né, parece uma coisa tão tipo, o que é compulsão? Às vezes a gente não se dá conta de que tem um hábito compulsivo e de que isso não indica saúde, né? Eu queria que você começasse por aí, Carol. Tá, então vamos lá. A anorexia, como você falou, ela é mais evidente, né? Porque tem uma perda de peso muito grande, né? Porque a pessoa vai comendo cada vez menos, né? Então tem uma perda de peso que fica evidente, né? Às vezes a pessoa tá assim, quase pele e osso. Então você, principalmente para quem já conhecia a pessoa, percebe que alguma coisa tá errada. Outros transtornos alimentares, como por exemplo a bulimia nervosa e também a compulsão, não são visíveis, né? Então, porque muitas vezes não tem alteração de peso. Às vezes a pessoa tem uma compulsão, mas ela não está ganhando peso, né? Ou então, às vezes, ela pratica algum método compensatório, como é o caso da bulimia, e a perda de peso não, né, não ocorre, ou o ganho de peso também não. Então, a compulsão, ela pode ficar mais escondida, né? Mas, como você falou, é um comportamento muito frequente. Nos transtornos alimentares, a gente tem o que caracterizaria como um transtorno, né, que são alguns critérios. A pessoa ter aqueles episódios de compulsão, que seria comer uma quantidade muito maior do que uma pessoa comeria naquela situação, com uma sensação de perda de controle, comer muito rápido, se sentir muito culpada, né, comer até ficar cheio, até não caber mais. Então, isso ocorrendo, né, numa certa frequência, por 3 meses, 2 vezes por semana. Aí entraria num quadro psiquiátrico, digamos assim. Mas, entre ter isso, né, classificadinho, diagnosticado e não ter, muitas pessoas se encaixam ali no meio, né? Não está caracterizando um transtorno, mas aquilo ocorre na vida dela. Então, mesmo que não seja com tanta frequência. Então, de todo jeito, merece uma atenção, né, e um tratamento, porque não é normal, né, por mais que as pessoas, seja muito comum as pessoas falarem, os pacientes relatarem, eu como por ansiedade, eu como porque, né, eu tô triste, eu como pelo emocional, não é normal, né? Toda hora ser a única maneira de você lidar com as emoções. Então, a compulsão alimentar é uma coisa que fica mais escondida mesmo, porque a pessoa muitas vezes, aliás, uma outra característica é a pessoa ter vergonha e ela comer escondido. Então, muitas vezes, às vezes até o marido, a pessoa que mora com ela, não sabe, porque ela esconde alimentos, ela come quando a outra pessoa não tá. Mas isso então tem que ter um tratamento, né? Porque é um motivo de muito sofrimento para a pessoa, né? Ter aquele relacionamento com a comida de culpa, de buscar um alívio e depois ter muita culpa, muito arrependimento. Pode ou não depois buscar uma dieta, porque de tanto que ficou com medo de emagrecer, buscar uma dieta, ou não, né? Tem pessoas que estão só num ciclo de compulsão desse comer emocional, e outras ficam num ciclo que, por elas acharem que estão comendo muito, emagrecer, engordando, tem culpa, elas vão buscar uma restrição, só que essa restrição também depois faz ela cair de novo na compulsão e fica assim num ciclo, né? Cai na compulsão, daí fica com culpa, com vergonha, preciso tomar vergonha na cara, é o que as pessoas, né, acham que é só uma questão de tomar vergonha na cara, e não é. E aí ela volta a fazer uma dieta, né, uma restrição qualquer, ou da cabeça dela, ou foi no nutricionista, ou viu na revista, ou viu nas redes sociais, aí ela faz uma dieta, mas essa dieta
causa de novo, né, uma compulsão, ela não aguenta muito tempo ficar naquela restrição. Então, o ideal seria aprender a comer, né? Aí tem muitas questões, né? Muitas crenças, muitos aspectos para serem tratados, né? Nesse porquê a pessoa Sabe, está Carol, com... Fale. quando você fala sobre as pessoas dizerem, né, que é só querer, né? Que tem um pouco desse aspecto cultural. É Isso. assim mesmo? Ou é este momento que nós vivemos, né? O que você pode contar disso? Sempre foi assim? A comida foi vista como algo que... Imagina, você não dá conta de controlar quanto você come? Ou mais ou menos? Sempre foi assim ou isso é do nosso momento? Não, já existe uma cultura das mulheres fazerem dieta, de perseguirem um ideal de beleza, ou de padrão de corpo, né? E elas não estarem satisfeitas com o corpo, né? Então, isso já não é de agora. E aí, de buscarem um meio de emagrecer. Só que o que acontece é que as dietas, né, essas restrições que eu digo, elas privam a pessoa até ou fisiologicamente porque ela não está comendo o suficiente, também psicologicamente porque ela não está comendo as coisas que ela gosta, ela não está livre para escolher, ela não está respeitando os seus sinais de fome, de saciedade. E cientificamente comprovado, essa restrição leva à compulsão. Então, muitas vezes a pessoa não tinha compulsão alimentar, ela começou a fazer uma dieta, às vezes uma coisa leve, assim, vou para perder só uns 5 quilinhos. E aí ela começa a ter a compulsão. Muita gente fala assim para mim, hoje eu tenho que comer chocolate todo dia. Mas antes, nossa, eu nem gostava de doce, agora eu preciso comer chocolate todo dia. Eu fico fissurada. Então, não só ela fica tendo compulsão, mas ela fica querendo mais comida, pensando mais em comida, fica querendo aqueles alimentos proibidos. Então, essa compulsão, ela é causada também pelo emocional, né? Que a pessoa não está conseguindo resolver algumas coisas e vai para o alimento para ter um alívio, mas também pela própria mentalidade de dieta, de que eu não posso comer, tem alimentos, esse é proibido, esse engorda, eu não devia gostar de brigadeiro, eu não devia comer doce. E aí, quando come, porque não consegue se privar, cai numa compulsão, numa culpa, e depois vai querer de novo restringir, falar, nunca mais vou comer doce. Não, só essa semana. Segunda-feira, agora eu fecho a boca. Aí começa tudo de novo, aí ela muda de dieta, porque ela fala, essa daqui não funcionou, ou eu não tive força de vontade. Quando não é um ciclo. Qualquer pessoa que restringir alguma coisa vai ter um escape, vai ter uma compulsão. Então, não é necessariamente a falta de força de vontade ou a falta de foco, né? Como dizem por aí. Isso só piora, né? A autoestima da pessoa, porque ela pensa que ela que está fracassando, quando na verdade ela está vítima do ciclo mesmo, tá? Isso acontece muito, muito, muito. Pode ver que as pessoas emagrecem, fazem dieta e voltam a ganhar todo o peso, muitas vezes, ou ganhar mais do que quando começaram, então é complicado Quando eu isso. era Quando eu era menina, criança mesmo, e depois na adolescência, Carol, eu me lembro que eu acho que provavelmente eu fizesse um ciclo de privação e compulsão o tempo todo. Era impressionante, porque eu me lembro que era assim, ó, ou eu não comia nada de doce, ou eu comia doce até a barriga doer. Pode Isso. chamar isso de compulsão? É. Tudo que eu acho que você come, assim, independentemente dos critérios dos manuais, né, lá para classificar como um transtorno ou não, eu acho que tudo que a pessoa come para compensar alguma coisa que ela tá meio desviada dela mesma, digamos assim, ela tá buscando fora como uma muleta, uma fuga, mesmo que não é tanta quantidade, eu já chamo que é uma compulsão, né? E se for uma Tá, coisinha ou outra de vez em quando, é normal. Mas se for uma sim. coisa frequente, é um sinal que, né? Às vezes eu falo, você tá fora de você mesma, volta, né? Cadê você? Isso. Né? A pessoa tá carente dela mesma, da essência dela e fica buscando aqueles alívios. Ou tem muitos outros fatores de estresse, né? De coisas que ela não resolve, e enfim. Então, esse quadro é bastante comum mesmo. Carol, e se a gente pensar numa outra coisa, por exemplo, que eu tenho visto aumentar. É claro que, como eu disse para você quando eu te convidei para fazer a live, essa é uma área muito nova, né? Então, assim, eu jamais diria que, nossa, como eu conheço a respeito de teatro, de jeito nenhum. Então, pode ser realmente que o meu olhar não tivesse atento nessa Uhum. direção.
Mas eu tenho a impressão de que o número de casos que envolvam crianças e transtornos alimentares está ficando maior de uma certa forma, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga e ela estava me contando de uma criança que sofre quando tem que comer, né? Come muito bem alguns tipos de alimento, né? Que mãe chama de porcaria, né? Assim, então não são alimentos que mãe gosta de ver uma criança comer, né? Mas e Sim. que diante desse tipo de situação, por exemplo, vem almoçar, vem a jantar, tem um sofrimento marcado na criança, como se aquilo de fato fosse para ela algo muito penoso. Isso se encaixa dentro dos transtornos alimentares de alguma maneira? Olha, tem que ver assim o porquê desse sofrimento. Talvez assim, se ela come as besteiras e aí não quer comer a comida, né, o almoço, pode ser que ela não, né, não tá com fome mesmo. Se a mãe acabar cedendo e dando tudo que ela tem vontade, às vezes ela não se acostuma com aquele paladar também, né, das coisas mais doces. E Sim. aí a comida mais natural parece estranha e não tão atrativa, né? Então, mas assim, o que se encaixaria mais como transtorno alimentar, né, o parecido com isso, seria a criança mesmo ter medo de engordar. Às vezes criança não é normal, né, ter medo de engordar, medo da comida, e às vezes por uma cobrança da mãe, ou às vezes a criança está com um pouquinho de sobrepeso, mas dependendo da idade é normal, se ela está próximo do estirão da puberdade é normal acumular um pouquinho de gordura. Eu vejo isso muito de, às vezes, assim, a mãe levou num profissional e um profissional falou, né, um pediatra, tá acima do peso, tem que emagrecer. E aí a mãe, na preocupação, começa a restringir tudo e criar aquela neura com a criança. Então aí a alimentação para de ser natural, a criança, já tive casos de mulheres adultas que contam que na infância, como eu tinha um pouquinho de sobrepeso, o pediatra falou para minha mãe que eu tinha que fazer dieta, ela começou a esconder tudo de mim, não tinha doce, não tinha nada em casa, e eu comecei a comer tudo escondido, desde criança. Comer chocolate, buscar um monte de coisa, porque minha mãe não me dava. Então aí começou já essa compulsão e esse relacionamento conflituoso com a comida desde cedo. Então, às vezes pode acontecer isso, ou porque a mãe acha que a criança está gorda, mulheres que se preocupam muito com o peso e com a forma física, podem cobrar muito isso, por exemplo, das meninas, né, da filha, se ela tá gordinha, fica falando, você tem que emagrecer, vai fazer exercício, né, coloca a criança na esteira. Então isso é Sim. bem complicado, já predispõe a pessoa a ter, né, ter transtorno na adolescência, principalmente mulher, que aí essas questões corporais pegam um pouco mais. Você chegou num ponto que para mim é essencial, né? Não sei se todo mundo que está assistindo me conhece, né? Mas eu sou psicoterapeuta de casal e família, então o meu olhar para os transtornos alimentares sempre passa para esse sistema familiar a que nós pertencemos, né? Então, quando você fala, Carol, desse olhar que quando se trata da criança, né, não vem dela, né? Então, por exemplo, eu tenho que emagrecer, mas quem disse, né, que A eu tenho que criança não emagrecer? liga, né? Né, ela não está atenta a isso, né? Ou se ela sofre bullying na escola, né? Crianças mais Isso. gordinhas, aí ela pode estar sofrendo com isso e querer dar um jeito de pôr fim e achar que vai, que precisa fazer uma dieta para emagrecer, né? Tá. E aí, Carol, que dica que você podia dar pensando agora nos pais, né? Pensando na família, se é uma criança ou se é um adolescente, né? Que realmente tem uma dificuldade de se relacionar com a comida. Que você podia deixar aí para a gente já ir aprendendo alguma coisa com relação a isso? Bom, primeiro é que é difícil assim nessa idade, ela sozinha, né? Ela teria que, né, ter assim alguém orientando, né? Então a família, como eu falei, se a mãe, se os pais percebem e já ajudam, é muito importante, né? Mas se não tem ninguém à volta dela para falar é, que ela é normal, porque muitas vezes elas têm o peso normal. Mas se veem muito, né, às vezes se veem maiores ou, né, a insatisfação não tem motivo às vezes, é mais por um padrão. Então, ou porque ela está mudando o corpo muito rápido e aí estranha, né? E se não tiver um adulto ou alguém, né, uma professora, uma psicóloga, em que fale, olha, isso é normal na sua idade, é normal ganhar um pouco de peso, ganhar formas, aí ela pode se desesperar com aquilo
e querer fazer dieta. Então, claro que depende também do transtorno alimentar da estrutura familiar, disso da cobrança. Muitas vezes são vários fatores que desengatilham, tá? Às vezes passou por uma mudança muito brusca, tem essa cobrança da família, tem fatores genéticos, né? Não quer dizer que só por si só ela vai ter um transtorno se ela for preocupada com a alimentação e com o corpo. Mas é não fazer dieta, né? É tentar não fazer dieta, é aceitar o corpo, é saber que essas transformações são normais, é se aceitar, né? O que eu tô te falando é que às vezes sozinha ela não consegue perceber tudo isso, né? Porque aí ela entrando nesse ciclo de dietas, né? Às vezes pode ser sempre um transtorno alimentar começa com uma dieta. Então, às vezes é uma coisa mais inocente, ou que alguém orientou, ou que ela, né? De repente alguém falou, sei lá, corta o doce. E nesse corta o doce, ela vai cortando tudo e ela embala ali e começa a entrar nesse mundo. Normalmente é assim que começa. Claro que não é qualquer um, é com esses fatores predisponentes. Mas seria. É que a gente não tem o controle de tudo, porque aí tem a mídia, tem influência das amigas na escola, tem influência de toda a sociedade. Então seria ela estar forte e ter uma boa autoestima para não sofrer tanto essas influências externas, né? E ficar de bem consigo mesma e não entrar nessa loucura de fazer dieta. Tem que se alimentar bem, principalmente numa idade de crescimento. Então a dica que eu daria é não entre nas dietas, né? Procure um Não profissional se você quer. incentive, né, Carol? Não Não incentive, vamos porque incentivar a dieta. não incentivar, porque às vezes, mesmo com boa intenção, aí pode prejudicar mesmo. Então, é até aquilo que a gente tinha comentado numa conversa, né, de como a, a família percebe ou como evitar. é, Isso. não incentivando, porque às vezes, como é comum fazerem isso, ninguém nota que a pessoa está com um problema, porque fala, tá na moda mesmo, as meninas da idade dela fazem. E às vezes, vamos supor, tá perdendo peso, já quase entrando numa anorexia, e aí até perceber já tá grave, porque fala, ela tá, é a moda, todas as amigas dela fazem dieta, é, comem pouco, então às vezes não vai notando, às vezes a família, as pessoas à volta demoram para notar, né? Então tem que tomar cuidado com esses padrões restritivos, se ela não tá comendo, se ela tá se recusando a ir em alguns Uma lugares, vez, porque vai ter Carol, comida. é isso que eu ia falar para você. Uma vez, a mãe de uma paciente minha me contou que quando a maneira, a ação que para ela contava que o teatro tinha voltado, era ela recusar, era a filha recusar é, encontros sociais, né? Então, Isso. ela falou que com o tempo ela foi percebendo quais eram os gatilhos, né? E aí foi notando. Na verdade, ela falou algumas coisas. Por exemplo, a primeira é que quando ela começava, a filha começava a esconder o corpo. Então, começava a usar roupas muito grandes, então não queria nada que marcasse nada. Ela falou que aquilo, a mãe começou a notar que aquilo podia ser um tremendo sinal para ela. Um Sim. outro comportamento que para ela era sinal de perigo era quando ela começava a recusar convites. Né? Então, não, não vou. Fulano te chamou, não, mas eu não vou. Vai ter um aniversário, não, eu não vou. Né? E uma outra coisa ainda que ela falou que ela notava no caso da filha dela é quando ela estava muito preocupada com os números, né? E era assim que ela me dizia. Né? Então, ela estava muito preocupada com o número da roupa, o número da balança, o número de vezes que ela era chamada para fazer refeição com a família, né? Então, isso me Uhum. marcou demais. Faz sentido, Sim. Carol? É assim mesmo? A gente pode dizer para as famílias que Faz. são pontos importantes? Assim, isso se ela tá, a pessoa está numa fase muito restritiva, ela pode estar recusando os convites porque ela quer manter a dieta dela, né, da cabeça dela, super restrita, a todo custo. E aí as pessoas vão notar, né? Alguém falaria para ela, come isso, come aquilo, então ela prefere evitar isso. Então é melhor não entrar em contato com nada e me manter na minha dieta firme e forte. Essa rigidez, esse perfeccionismo fazem parte também das pacientes que apresentam anorexia, tá? Ou também, o que acontece é que existe um subtipo de anorexia, que a gente chama de purgativa, que quando ela restringe muito, mas ela também acaba tendo compulsões,
né? E aí, Hum. talvez isso de recusar os convites também seja por medo de entrar em contato com um monte de alimento e não ter controle e cair numa compulsão. Sim. Então, isso faz sentido, sim. E aí, isso dos números, sim, porque elas são super preocupadas, né, aficionadas lá com o número da balança, controlando, se pesando todo dia. Tanto é que no tratamento a gente fala para nem, uma dos combinados do tratamento é não ter balança em casa, não pode se pesar, porque é um Olha. ponto que gera muito estresse, muita ansiedade, e a gente tem que desfocar do peso, né? O objetivo é mudar esses comportamentos alimentares, essa relação com a comida e desfocar do peso. A gente não fica focando no peso, a não ser, claro, que quando precisa ganhar peso, a gente tem que ficar monitorando. Mas a paciente em casa não deve ficar nessa checagem. Tem também uma característica muito de algumas até têm transtorno obsessivo compulsivo junto, nessa coisa de checar, de manter naquele número, e ter outros comportamentos obsessivos juntos, então não é uma regra, mas tem também isso. Então isso de checar e ficar num controle pode ser sim, isso com os números, né, de tem que, não pode sair daquela linha, todo dia eu tenho que me pesar, e vai, o peso sempre oscila, né, de um dia para o outro, a gente tem mudanças corporais e aquilo não quer dizer que a pessoa ganhou gordura, mas para elas aquilo é muito sofrimento, é muito medo, né? Cara, outra dúvida que eu tenho. Eu escuto também, né, por conta de atender as famílias, eu escuto alguns relatos assim, por exemplo. Ah, mas eu não posso falar nada para ela que ela se ofende. E aí eu me lembro de algumas vezes perguntar, mas falar o quê? E aí a mãe ou o pai, isso não é só da mãe. A mãe e o pai dizem assim, ué, às vezes, ontem ela não comeu nada. Aí sentou hoje na hora do almoço e encheu o prato. Aí eu falo, mas você vai comer tudo isso? E quando eu pedia para a adolescente se expressar a respeito disso, ela dizia assim: é que quando ele fala tudo isso, eu já me sinto errada. Eu já Hum. sinto que eu não deveria estar comendo tudo aquilo, como se tivesse muita comida no prato. E aí, para mim, psicologicamente falando, Carol, é como se Aham. isso fosse um incentivo negativo, né? Como se fosse um reforço negativo para aquela batalha que já está acontecendo dentro dela, né? Como não Isso. como, como não como, né? O Eu que você acho acha? que, assim, quando os pais não, se eles não têm orientação, não conhecem direito, não sabem como lidar, eles podem fazer um comentário por bem, né? Assim, até sem Isso. intenção nenhuma, mas para aquela pessoa que está bem sensível com aquela questão e bem com medo de comer, com toda esse conflito, realmente um comentário desse pode, para ela, vai achar que ele está acusando, que ela está comendo muito, e aí vem a culpa, não deveria comer porque eu vou engordar, eu não consigo, não tenho força de vontade. Então, sempre a orientação para a família é evitar conversas sobre peso, sobre corpo, nada que reforce isso, ou que dê a entender que está ganhando peso, ou que precisa ganhar, ou que precisa perder, nada, nenhum tipo de comentário, né? Até para as crianças, para evitar transtornos também, a gente, né, orienta também que não tem esse ficar pegando no pé, falando muito, tem que emagrecer, tem que engordar, ou ficar fazendo muitos comentários que as crianças internalizam isso, e aí se a criança está mais gordinha, ela já começa a falar, eu tô errada. Minha mãe falou que às vezes está comentando de um terceiro, né? Ai, olha lá que gordinha, aquela lá. E aí a criança já internaliza, mas eu também sou gordinha, então, eu deveria fazer alguma coisa para emagrecer. Então, tem que ter cuidado mesmo com esses assuntos, né? Evitar, porque o impacto sobre essa pessoa acaba sendo mesmo mais forte e negativo, sim, né? Então, às vezes pode até, para quem tem essa parte de purgativo, que a pessoa ou vomita, ou vai fazer um exercício em excesso depois, ou vai tomar laxante. Isso pode desengatilhar um episódio, né? Então, depois daquilo, ela comeu tanto, foi tanta culpa, aí ela vai lá e vomita depois tudo que ela comeu. Então, tem que ter bastante cuidado mesmo, é preciso uma orientação mesmo, porque realmente, né, os pais não sabem, a família Não. não sabe como lidar, né, com isso, é muito É. específico mesmo. Até porque, na maioria das vezes, pelo menos nesses casos que eu tive contato, não tinha uma intenção de repreensão. Eles achavam que estavam cuidando, eles Isso. achavam que não, mas ontem passou mal, ontem não estava bem por causa da comida e hoje vai pôr tudo isso no prato.
E aí eu gosto muito de falar para essas famílias assim, né, que os adolescentes, eles têm um jeito de olhar para esse momento, né, que já não é fácil mesmo, né? A gente sabe, ser adolescente não é uma coisa fácil, né, nesse Sim, momento que nós vivemos, né? Então, eles de fato se sentem muito julgados. Então, esse isso. ajuste do vocabulário é muito importante para as famílias. Você concorda, Carol? Sim, sim, e principalmente elas já têm um auto-julgamento assim, muito forte, uma crítica muito forte assim, aos pacientes com Verdade. anorexia, também as com bulimia, uma autoestima mais baixa, né, uma cobrança também muito alta, então tem que ter uma comunicação mais neutra nesse sentido, né? Nada que cobre em relação ao peso, à comida, tem que ser um ambiente acolhedor. Claro que nem sempre isso é fácil, né, na convivência dentro de Sim. casa, mas um ambiente acolhedor. Para isso, os pais têm que ser bem informados assim sobre o que é isso, que é uma doença, né? Quando é transtorno alimentar, Uhum. mesmo quando é uma doença que não é frescura, ou que ela é chata, ela é difícil de lidar, mas que Isso. aquilo é um transtorno psiquiátrico. E aí eles entendendo tudo que envolve, como a pessoa está funcionando, digamos assim, é mais fácil eles conseguirem colaborar nesse sentido, né? Senão vira uma briga, né? Porque parece, ela não Não, quer vira comer, briga ela não quer alimento comer, é o tempo frescura, todo. É. né? E isso é muito sofrido, porque a sensação que eu tenho quando eu recebo uma família que está passando por isso é que o sofrimento se agrava ainda mais, porque os pais não sabem o que fazer, os pais não sabem como lidar com isso, e o paciente identificado, né, seja criança ou adolescente, não sabe também, né? Porque não é só isso, né, Carol? Sim, Eu queria que você falasse um pouco disso também, né? Porque a relação com a comida tá dizendo respeito de algo mais além da comida, né, Carol? Não é verdade? sim, assim, normalmente se a maneira como a pessoa lida com a alimentação é a maneira como ela lida com a vida de uma forma geral, né? Então essa tem um pouco essa diferença entre a bulimia e a anorexia, por exemplo, que na anorexia a pessoa tem esse perfil mais perfeccionista, de controle, de uma crítica muito grande, né, de uma autossuficiência, um perfil diferente, por exemplo, já de quem tem bulimia, que já é um perfil mais impulsivo. Então, isso acaba se estendendo para outras áreas da vida. Não é só na alimentação. Então, a pessoa acaba sendo impulsiva com outros aspectos da vida também. Muitas vezes também a compulsão muda de lugar. Às vezes ela está melhorando a compulsão alimentar, por exemplo, quem tem compulsão ou bulimia está melhorando a compulsão, mas se não tratou direito, daí daqui a pouco ela na alimentação ela melhora, mas ela está com outra compulsão, tá com compulsão por compra, por compulsão por bebida, cigarro, alguma coisa assim, porque não está lá a raiz tratando. Então, aquele perfil continua, né? Eu acho isso, eu confesso para você que isso para mim é muito intrigante, né? Porque a gente precisa olhar, né? A gente precisa olhar para dentro para entender o que é que isso está contando para nós, né, Carol? O que é essa relação com a comida, ou essa dinâmica familiar na hora das refeições, o que é que isso conta a respeito de sofrimento, a respeito de angústia, né? Enfim. Sim. Bom, eu queria também que você contasse o seguinte, Carol. Os transtornos alimentares, eles são mesmo transtornos femininos ou não? Não é verdade, eles também Não, acontecem com meninos. também acontecem com homens. É menos frequente, né? A frequência é bem maior em mulheres por conta disso, de ter mais a cobrança pelo padrão de beleza, né? De corpo, mas tem uma grande incidência também com homens. Né? Então, inclusive, no ambulatório do Hospital das Clínicas, onde eu trabalhei, tinha um grupo só de homens com transtornos alimentares. Então, tinha vários pacientes, sim, com compulsão, com bulimia, com anorexia, até com adolescentes também. Não é tão frequente quanto com mulheres, mas acontece também. E aí tem todas E os essas sinais, Carol, que características. eles dão? Os sinais que a gente pode, como mãe, por exemplo, eu quero cuidar para saber se o meu filho tem. Os sinais são os mesmos, que nem esses exemplos que eu dei, né? A respeito de se pesar. Sim, Eles dão os mesmos sinais?
dão os mesmos sinais. Aí essa preocupação excessiva com o corpo, né? Se tem já uma preocupação excessiva com o corpo, com, né, fazer muito exercício físico, querer cuidar excessivamente da alimentação, fica querendo comer alimentos muito específicos. Ah, isso aqui faz tudo sem gordura. Compra Ah, diet, compra light, fica escolhendo muito. Ah, não faz, às vezes fala pra mãe, não vou comer isso aqui porque você pôs azeite, ou porque a fritura não como. Ah, não tomo refrigerante. Claro que tem coisas que se camuflam porque pode parecer saudável, mas tem que ficar verdade. observando se isso não se estende para daí não estar comendo mais nada né, nada que ele considera gorduroso, nunca nenhum Uhum. doce. Ficar de olho se está restringindo tudo. E aí, no caso de anorexia, o peso vai evidenciar. Mas muitas vezes também, se for o caso de bulimia, perceber que, vamos supor, a pessoa come, não se privou de nada, comeu muito, daí levanta e vai no banheiro. Isso acontecer muitas vezes é um sinal de suspeita, né? Para quem já tem filho que passou por isso e fica monitorando, né? Já as mães já falam isso. Ela já levanta e vai para o banheiro, eu já fico, né, perguntando se vai. Isso também é um motivo de conflito, porque aí parece que fica monitorando e controlando, e às vezes não é. É. Mas esse é um sinal. E muitas vezes dentro de casa, até perceber demora um pouco, né? Para quem não conhece. Ah, ela foi no Sim. banheiro, ou ele foi no banheiro, então, mas pode estar acontecendo isso. E às vezes fora de casa também, e aí a mãe não vê, vamos pôr na escola, ou na faculdade, no cursinho, né? Isso é comum também. E às vezes um colega percebe, e às vezes não fala nada, né? Porque às vezes não, muitas vezes isso passa batido, né? Sempre, eu também já ouvi comentários de pessoas conhecidas minhas, né? Ou da minha família, falar, aquela pessoa lá, ela vomita, como se fosse normal, né? Assim, ela vomita, assim, ela vai no intervalo da aula e vomita. Então, mas é um transtorno. Então, às vezes algumas pessoas estão vendo, mas acham que aquilo, é uma prática, que ocorre algumas vezes, né, e não é um problema, ou então não sabe como falar ou como abordar a pessoa, né? Então a mãe teria que ficar de olho nesses comportamentos mesmo, se mudou muito como a pessoa lida com a alimentação, se faz exercício em excesso, se está se preocupando demais Tá. com o visual, com o exercício físico, se, por exemplo, deixa de sair ou de viajar porque não vai poder ir para academia, sabe assim, não, lá não tem academia, eu não vou ficar uma semana sem ir na academia, aí não sai de férias. Então, são sinais que algo não tá bem, tá? É bacana. Carol, outra coisa. Se eu acho que o meu filho está com uma dificuldade relacionada à alimentação, que caminho você indica? Você entende que é alimentação, então vai para uma Nutri especializada nessa questão de TA, vai para uma Nutri para entender, não necessariamente uma especializada, ou vai direto para a psicologia para entender essa ansiedade que está se expressando ali. O que você recomenda? Então, o ideal é ter um tratamento conjunto, né? Claro que para lidar com a alimentação tem que ir numa nutricionista, mas também se a nutricionista não for especializada, não conhecer esse mundo, às vezes na intenção de ajudar, ela pode piorar, porque ela pode passar uma dieta, não come isso, come aquilo, não come isso, e aí ela reforça o transtorno em vez de entender o que está por trás e ajudar na parte do comportamento e de é, não reforçar essa mentalidade de dieta. Então, é um caminho diferente. Então, teria que ir numa especializada sim. E aí tem que, né, se realmente está com transtorno, teria que também ir num tratamento psicológico também, se possível especializado, claro, sempre que o Aham. profissional conhece aquele mundo, né, aquele universo, é melhor. Mas aí tem que ter, porque também envolve essas questões familiares. Muitas vezes, Sim. daí não digo a criança, né, mas é mais em adulto. Às vezes tem questões psiquiátricas junto, tem comorbidades, então a pessoa às vezes tem uma outra doença, às vezes tem que tomar medicação e tem que estar em conjunto com o psiquiatra também. Então tudo depende de uma avaliação inicial, do grau, digamos assim, mas seria interessante ter a parte nutricional e psicológica também, né? Mas você acha que, por exemplo, eu posso começar com uma avaliação de uma nutricionista especializada em TA ou você entende que não? Pode, sim, porque aí ela vai identificar esses comportamentos, né? Né, com a ajuda da família, como que está sendo a interação da criança ou do adolescente
com a comida, a perda de peso, o histórico de peso, como que tem sido, aí sim, tem que estar bem atento, porque às vezes eles vão disfarçando ou não conta tudo, né? Então tem que investigar né, as perguntas certas, perguntar mais detalhadamente sobre alguns comportamentos, se tem medo de engordar, enfim. É sempre bom já ter um olhar de quem conhece aquilo, porque muitas vezes, como eles não querem tratar, o adolescente, por exemplo, principalmente de anorexia, que sempre vai empurrada pela família para o tratamento, se você conversar sozinha, ela vai falar que está tudo bem, que ela come, né? Então não é bem daquele jeito. E conversar com os pais também, né? A Fabi está perguntando aqui, olha, alimentação seletiva é um transtorno também? Não é um transtorno lá caracterizado, né, no DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos, mas merece uma atenção também. Alguns transtornos são não oficiais, digamos assim, mas merecem uma atenção, sim. E aí tem que também precisa de tratamento psicológico para ver, né, a dinâmica da família. Sempre tem outras questões por trás, né, de porque essa criança não está comendo. Então, merece atenção do mesmo jeito, tá? Mesmo que não seja, não é um transtorno oficial, tá? Mas precisa de atenção. Pelo menos é algo que deve acender em nós uma luzinha vermelha, é isso, Carol, né? Isso, né? Tem alguma Porque coisa se não está acontecendo. comendo, não é normal, né? Tem crianças que às vezes, claro que o hábito da família às vezes não ajuda muito, ou a criança não Uhum. foi acostumada com fazer refeições à mesa, comer comida desde pequena, às vezes a rotina dos pais é muito de comer fora, só pedir comida, a criança nem tem uma rotina alimentar, né? De sentar à mesa, e às vezes isso também conta para, às vezes, ela não gostar de nenhum alimento ou não conhecer. Tem criança que às vezes nem conhece fruta, não sabe o que é uma cenoura, uma batata, porque só come, sei lá, passou na rua, no fast food, e os pais trazem comida para casa, porque às vezes trabalham muito e tem esse estilo de vida. Então, isso também prejudica a criança. E aí ela come só industrializado e a hora que ela experimenta uma fruta, ela não vai achar interessante. Ela vai achar que não está tão doce, não é tão gostoso. Então, o paladar já foi, né, já foi deturpado, digamos assim, e aí a criança só quer as coisas mais doces ou quer aquilo que já é aquele sabor artificial de coisas prontas. Tem isso também que piora, mas com certeza, assim, uma recusa em experimentar tudo, que eu já vi isso, não, se recusa a experimentar qualquer alimento novo, come às vezes 4 ou 5 alimentos só. Então tem também algumas coisas assim na dinâmica familiar assim que interferem, que podem, com certeza vão estar interferindo, e aí tem que ter um acompanhamento psicológico também. Na psicologia, Carol, a gente diz assim, né, que é patológico se gerar sofrimento para si ou para o outro. Então, isso é digno de atenção. Então, poxa, Uhum, causa sofrimento, então tem que cuidar, tem que olhar o que é que isso significa. sim. Quando a gente pensa em transtornos alimentares, faz sentido colocar dessa forma ou você vê de uma outra maneira? Sim. Não, sim, sempre os transtornos são caracterizados quando causam um prejuízo, um sofrimento e um prejuízo para a vida daquele indivíduo, né? Um prejuízo na vida social, no emocional. Então, sempre está em sofrimento, por mais que pareça que não, né? Porque, por exemplo, as pacientes com anorexia, elas acham que estão no controle, que elas decidiram aquilo, elas querem daquele jeito, eu que mando na minha vida, na minha alimentação, eu estou bem, mas na verdade é uma relação de muito conflito, né? E de muitas vezes autocondenação, né? De muita rigidez consigo mesma. Então é um sofrimento, sim, né? Por mais que elas digam que não e ficam firmes ali naquele propósito da dieta, de não vão comer, assim, mas estão sofrendo, né? Carol, eu queria que, se fosse possível, eu não sei se você já tem isso de cabeça, mas se não tiver, eu queria que você, por favor, colocasse depois nos comentários da live alguns Tá. contatos de profissionais que têm essa especialização em TA, né? Psiquiatra, psicólogo, né? Ontem eu fiz uma pesquisa aqui. Tatuí é pequenininho, né? Não sei se você teve a oportunidade de conhecer Tatuí, né? Nós temos aí no máximo 110, 120 mil habitantes. E nós Uhum. temos um grupo de profissionais da psicologia e eu coloquei lá ontem
se alguém tinha especialização em TA e ninguém respondeu. Então, entendo que não temos, então teríamos um Aham. profissional com essa especialidade. Mas a gente está pertinho de Sorocaba, né? Hoje em dia, por causa da pandemia, né, nós temos aí a facilidade do atendimento Do online. online, isso. É, É, eu então, conheço a se você puder maioria fazer em algumas São indicações. Paulo. Tá, São Paulo, Uhum, Campinas, eu conheço, eu vou colocar aí depois, porque eu preciso é, confirmar alguns. Mas tem isso que você falou de ser online, né? E principalmente pelo é, tratamento ser bastante de aconselhamento, né? Então isso não teria uhum, impedimento. É, talvez em cidades vizinhas mesmo tenha, né? Aqui em São Paulo tem, Sorocaba é tem bem vários grande. profissionais. Uhum, É, tá. Sorocaba é bem grande, também pertinho. São Paulo também não é uma coisa assim absurda para a gente pensar em ir, né? Só que era aí é que entra a minha pergunta, né? Quando a gente pensa em terapia, né, em psicoterapia, a gente está falando de pelo menos um encontro semanal. Uhum, O trabalho do Protad eu acompanhei um pouco, principalmente no ano tá. passado. Eu sei que é em São Paulo, então assim, e também é um trabalho semanal. Mas Isso. como é que você podia contar disso? O tratamento, via de regra, ele vai requerer uma visita semanal, tanto na nutricionista quanto no psiquiatra e no psicólogo? O que você conta para nós? É, quando assim tá no início ou tá grave, dependendo da gravidade, sim, precisa de um encontro semanal. É, Uhum. talvez com um psiquiatra depois mais espaçado, e também com esses outros profissionais vai espaçando para 15 dias, mas no início, sim, dependendo da gravidade, sim, né? Porque a Tá. gente vai usando algumas ferramentas, diário alimentar, então você tem que acompanhar né, todo o andamento daquela semana também para não acumular muita coisa. E é importante, tem etapas também, né? Cada semana vai sendo trabalhado um ponto, então é importante ter essa continuidade para não dispersar tanto. Sim. A não ser quando se não seja tão grave assim, dá para espaçar. Depois, com a melhora no tratamento, vai espaçando, né? Ou para 15 dias, aí mais para frente, para um mês. Tem lá no Protad, no Ambulim, que é o ambulatório para adultos, né? Tem fila de espera, às vezes tem pessoas que vão realmente de outras cidades, né, para esse Sim. tratamento que é multiprofissional e tudo mais, né? Quando é que a gente sabe, Carol, como família, por exemplo, que ó, não dá mais. Eu preciso procurar algum tipo de ajuda. E aí eu fico pensando, quando não dá mais, significa internação ou também não precisa ser assim? Não, a internação é quando, por exemplo, aí, no caso, a parte clínica, né, física já está comprometida, a pessoa está correndo risco de vida. Então, aí seria a Ah, internação, né? Então, vamos pôr uma pessoa com anorexia que já está com o peso muito baixo, está com alteração nos líquidos corporais, nos eletrólitos, a pressão, aí ela já está, né? Isso que o médico que avalia, então já às vezes está em condição de internação e né, já fala, não, não pode ir para casa. Na bulimia isso tá. também acontece, por mais que não esteja com perda de peso, mas, por exemplo, os vômitos, né, que a pessoa causa, isso também causa um distúrbio lá nos líquidos corporais, nos eletrólitos, e ela pode estar em perigo de ter uma parada cardíaca, de ter arritmia, né? Inclusive a anorexia, muitas vezes, por conta esses distúrbios, né, no sódio, no potássio, ela está, às vezes, Uhum. correndo o risco de cair a qualquer momento e morrer do coração, literalmente, ou ter uma parada. Puxa. Então, nesses casos graves, assim, não é chegando nesse ponto que buscaria tratamento. Aí você estaria falando da internação, né? Que o médico avaliaria e falar, não, tem que ser internada. Mas quando procurar tratamento, quanto antes notar esses comportamentos estranhos, né, com a alimentação, já começar pelo menos a investigar e a conversar e a entender o que está acontecendo, né, com o filho, com a filha, para daí se for o caso, dar prosseguimento para né, conversar, pelo menos começar em uma terapia ou numa nutricionista, mas o quanto antes não deixar passar e achar que é da idade. Às vezes é uma coisa passageira, mas pode não ser, tem que ficar de olho, pode achar que é da idade, ou que é moda, ou porque todas as meninas fazem, tem que ver realmente o que ela está comendo ou o que não está, ou se está escondendo o que não está comendo. Então, É. todas essas coisas Tem têm que ser uma, observadas.
tem uma questão que também eu fico em dúvida, Carol, é assim, existem de fato pessoas que não têm fome? Isso a gente pode colocar, por exemplo, não, é normal, existem pessoas que não vão ter fome, né? Que vão, de repente, fazer uma boa refeição no dia e para elas aquilo é suficiente. Ou não é bem assim? A gente pode desconfiar disso. Não, existem pessoas que, por terem compulsão ou serem beliscadoras, ficam comendo o dia inteiro e aí falam, não tenho fome, porque eu nem sei o que é sentir fome, porque eu sempre estou comendo, então não sabe qual é a sensação de fome. Outras pessoas, por rotina ou pelo hábito que ela colocou mesmo, elas se acostumam, vamos supor, a fazer uma única refeição à noite, quando chega em casa, depois do trabalho. Eu já vi pacientes assim, mas não é o perfil de transtorno alimentar. Né? Por exemplo, às vezes um homem adulto come muito à noite, acorda de manhã, fica a manhã inteira sem fome, tá na rua trabalhando, eu já ouvi esses relatos, ou então só almoço, e aí não tem nada a ver com a pessoa tá querendo emagrecer, tá fazendo uma restrição. Pelo contrário, quando come, come muito, acaba até engordando, ou come muito à noite, porque aí chega em casa à tarde. Não é esse o perfil. Agora, quando você vê que a pessoa está comendo, evita comer o dia inteiro, porque uma pessoa com anorexia também faz isso. Evita comer o dia inteiro. Ah, à noite vou comer uma maçã, vou comer uma salada, só uma saladinha. E você está vendo essa preocupação com ganho de peso, com o corpo, está vendo esses comportamentos de evitar ir em certos lugares, aí você já fica de orelha em pé, né? São perfis diferentes. Então, é, é você observar o porquê ela está fazendo aquilo, né? Porque ela não tem tempo de comer, ela está envolvida com muitas atividades, esquece. Tem gente que é assim, fala, não sinto Sim. fome porque eu estou trabalhando intensamente, mas não é com medo de engordar ou com a intenção de emagrecer mesmo, né? Então, tem que ver o porquê está fazendo aquilo. Tá. Se é Então, por adolescente, exemplo, você já suspeita, né? eu Já ia falar isso investiga agora, melhor. Carol, né? É melhor Tá, investigar melhor. Não quer dizer que é, né? Sempre. Às vezes o adolescente é. está lá curtindo a vida dele, não é nada disso, mas tem que investigar, né? Não estou dizendo que todo É, adolescente. é. E eu posso usar a mesma regra para criança, por exemplo, que nem quando a Fabi perguntou, né? Poxa, se ela tiver uma alimentação seletiva, um interesse muito específico por alguns alimentos, mas ela não tá demonstrando preocupações com o corpo, se está acima do peso, se não está, se acha que deveria ser mais magro ou não. Eu também posso entender que não se trata de TA, no caso da criança. Olha, se é muito seletivo e aí está impedindo que ela tenha uma boa nutrição, uma boa variedade de alimentos e de nutrientes, até para o crescimento, tem que ter um cuidado, sim. Eu acho que né, eu falaria para buscar ajuda, sim. Porque mesmo Tá. que não seja com essa intenção, eu acredito que não é mesmo com a intenção de perder peso ou de, eu quero fazer uma dieta. Na cabeça da criança, muitas vezes não. Mas às vezes é outras questões psicológicas que estão lá impedindo ela de comer. Então, mesmo que não tenha esse perfil de evitar ganho de peso, né, ou que nem do adolescente ou da adolescente, eu acho que merece atenção também. Tá? Joia. Bom, Carol, conta um pouquinho de como é o trabalho de uma nutricionista especializada em TA, qual é a diferença do trabalho de uma nutricionista de uma que faz um outro caminho profissional, né, para esse trabalho específico de vocês? Tá. É assim, esse trabalho, ele tem um objetivo diferente, né? Que não trabalhar com a dieta, né? Com dieta, prescrever, aquela coisa prescritiva, come isso, não come aquilo. Embora em algum momento a gente vai trabalhar a qualidade alimentar, vai incentivar a pessoa a comer bem, claro, mas o objetivo é trabalhar todas essas crenças em relação à alimentação, perceber, por exemplo, para quem tem compulsão, identificar quais são os gatilhos que fazem ela ter compulsão. Claro que padrões alimentares também influenciam a pessoa que às vezes fica muito tempo sem comer ou é desorganizada com a alimentação. Isso facilita também ela ter uma compulsão alimentar. Se ela já tem essa tendência, também ela não organiza a alimentação. Então, basicamente, incentivar a pessoa a confiar mais no corpo, né? Ela confiar nos sinais de fome e saciedade, e para ela poder se alimentar com autonomia, né? E tirando as crenças e os medos. E o peso dela vai ser consequência disso. Trabalhar também com a imagem corporal, né? Porque muitas vezes tem isso da não aceitação,
de querer ter um padrão e de só vou cuidar de mim ou comprar uma roupa nova quando eu emagrecer X quilos e não ter aquela aceitação. Então, são vários aspectos e junto com isso a gente vai trabalhando a qualidade, mas sempre dando autonomia para a pessoa ouvir o corpo e a partir daí ela vai se alimentar e não com uma regra externa que alguém falou para ela, olha, come só 2 colheres de sopa de arroz. Não come doce, então come, né, aquelas quantidades, porque nutricionista aprende a fazer isso, a fazer o cardápio, e isso é meio perigoso, né, para uma pessoa com tendência a ter transtorno. Então, a ideia é ajudar na alimentação, mas ajudar ela a identificar os seus sinais e poder comer de acordo com isso. Na verdade, isso eu acabo fazendo para quase todos os pacientes, né, não só para quem tem TA. Né, para a pessoa não criar às vezes ela não tem um TA nem vai ter, mas a pessoa cria uma neurose com a alimentação só de ter esse padrão restritivo. Ah, você só tem que comer 2 colheres de sopa porque você quer emagrecer, então você tem que comer bem pouquinho. Aí ela olha aquele cardápio, né, come menos, é uma restrição também. Aí daqui a pouco ela fala, ah, não vou mais fazer isso, e tá numa compulsão. Aí, só agora eu quero comer muito chocolate, aquilo que eu te falei do doce, que nem tinha fissura por doce antes. Então, esse cuidado, como você vai conduzir a consulta, é importante. Como você vai falar dos alimentos, tirando, uma coisa principal também é tirar esse julgamento de que é bom ou ruim, né? Não tem isso, alimentos proibidos e, né, os vilões e os mocinhos. Então, legalizar os alimentos, né? Todos são neutros, depende do contexto, você vai comer uma coisa ou outra, seu corpo precisa, lógico, de alguns alimentos, mas não pode ter essa mentalidade de isso pode, isso não pode, porque isso leva a culpa, e aí ela vai ter culpa quando ela comer. A proibição vai levar ela a comer muito, e aí ela vai ficar com culpa, vai querer entrar de novo na dieta, naquele ciclo. Então, isso é muito importante. Isso daí é o que mais a gente vê hoje, né? Na mídia, as informações em geral sobre nutrição e alimentação tem esse caráter meio terrorista, né, que a gente fala, e aí isso reforça muito isso da culpa, né? Nossa, eu tô comendo isso, mas falaram na televisão que isso aqui é ruim porque tem muito açúcar, mas eu tô comendo porque eu gosto, é um doce, nossa, eu não deveria, daí é aquela culpa, depois come mais, não, eu preciso parar. Então, cada hora uma enxurrada de informações e a pessoa fica, né, sem saber o que fazer. Então, isso de neutralizar os alimentos é importante. E aí, saber o contexto que você vai comer cada alimento, que é normal se você está numa festa, você come um bolo, você come um doce, né? Você não iria levar uma salada de alface no seu potinho porque é mais saudável. Então, esse conceito de saudável é mais relativo, né? Depende de como você come. O como você come é mais importante do que se come. Tão ou mais importante. Entende? Bacana. Então é mais ou menos esse o caminho. Adorei a sua presença aqui. Quero agradecer demais você ter vindo, né? Obrigada. Tenho certeza que muita gente vai se beneficiar aí com as informações que você trouxe. Eu que agradeço. Nossa, muito obrigada. Espero que você venha mais vezes, né? Sim, e vamos depois combinar. manda para nós, por favor, as indicações, porque a gente tem carência desse tipo de profissional por aqui, tá bem? Tá, obrigada. Eu que agradeço. Se qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Boa noite.